tua palavra, Senhor, e para cultuar o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Meu Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem, Deus, proporcionado no coração do teu servo. Faz segundo a tua vontade, o teu querer. Se for necessário, Deus salvar nessa noite, salva, cura, batiza, transforma, liberta. Faz segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Vamos receber o diácono com as palmas, bem forte nessa noite. Senhor, amém, meus irmãos? Convido você que tem a sua Bíblia, abrir comigo no livro de 1 Coríntios. Olha! Segundo escreveu o apóstolo Paulo, livro de 1 Coríntios, capítulo 1. É um prazer estar de volta nessa casa de oração. Desde já eu quero agradecer pelo convite que foi anunciado pelo pastor Zaqueu. Obrigado, irmão, pelo convite. Obrigado por reconhecer o nosso ministério. E Deus abençoe a vida de vocês, viu? Não somente do meu irmão. Conheço o Zaqueu desde criança, a gente é amigo há muitos anos. E hoje me alegro muito, né? Da gente estar podendo caminhar no mesmo caminho, porque o Zaqueu, ele serve a Deus já há muito tempo. Eu já não tenho muito tempo, né? Mas graças a Deus a gente parou, pensou e percebeu que esse mundo lá fora não tem nada a ver com a gente. Nós estamos aqui só de passagem e todos nós vamos morar no céu. Para onde glória a Deus. Aleluia. Livro de 1 Coríntios, do capítulo 1, quem achou, diga amém. Amém. Versículo 26 diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: irmãos, reparai-vos na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres de nascimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Versos 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29 nós finalizamos: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pode se assentar, glorificando o nome do nosso Glória Senhor. a Deus. Irmãos, nós estamos nessa noite diante de uma linda mensagem, cujo qual essa mensagem é a vocação de muitos nessa terra. Essa mensagem aqui tem como epígrafe a vocação dos santos, ou o chamado, não sei, depende da sua tradução. Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo, designado pelo Espírito Santo de Deus, falar o que Deus colocou em seu coração. O texto é muito claro, é muito eminente, é muita evidência de que não são muitos sábios. Glória a Deus, aleluia. Ele começa dizendo: irmãos, reparai-vos na vossa vocação, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Muitas das vezes eu me encontro me deparando em certas situações. Hoje, por exemplo, um homem que pregou muito para mim, e quando eu estava aprisionado nesse mundo terreno e mundano, satânico e diabólico, o meu cunhado, aonde ele pregava diversas vezes para mim, eu até alcoolizado muitas das vezes, mas ele insistia em ganhar minha alma. Aleluia, Deus. E hoje pela manhã ele dobrou o joelho no quarto da casa da minha mãe e disse: eu quero que tu ore porque eu não estou necessitado de oração. E esse texto saltou do meu coração, porque o Espírito Ô, glória. Santo esse texto ainda hoje. Aleluia. Eu falei para o Espírito Santo: mas eu não sou digno, porque esse homem que está de joelhos dobrados foi esse homem que pregava, esse homem que semeou, glória a Deus, fez a palavra do Evangelho para a minha pessoa. Mas eu orei pela vida dele. Aleluia. A Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, irmão. O versículo 27 diz que pelo contrário, Deus não escolheu as coisas loucas. glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: que quando Deus quer, Deus faz. Ô, glória. A palavra inicial, a carta aos Romanos,
1. Esse texto é muito lindo, é muito forte. O texto que ele leu diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Esse Aleluia. irmão aqui, o irmão Paulo, a qual todos nós veremos lá no céu quando o Senhor mandar o seu filho amado vir nos buscar. Esse homem aqui, ele tinha um passado muito ruim. Diga-se de passagem, amado seja o nome do Senhor, que aonde ele passava, poucos comentavam sobre a vida de Paulo. Oh, glória. Mas todavia Jesus vai buscar Paulo. Paulo está indo perseguir a igreja, irmão. Caminho para Damasco. Mas Glória a aparece o rei Deus, dos reis aleluia. diante de Paulo. Oh, glória. É o rei dos reis que apareceu diante de Paulo no caminho de Damasco, que está aqui nessa noite. Oh, glória. E não pense você que você está fora da lista dele, porque você não tem uma eloquência na pregação, porque você não tem um timbre de voz bonito quando você está louvando, porque você não tem uma boa autoridade em oração. Ele também te escolheu assim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele aparece para Paulo, louvando seja o nome do Senhor, ele diz: Saulo, Saulo, porque ele persegue. Percebe, irmão, que é o próprio Jesus Cristo que vai ao encontro dele. Quando ele fala para Paulo, Paulo cai prostrado, de joelhos. Aleluia! Porque quando nós caímos de joelhos, nós estamos se humilhando diante do nosso Deus. Aleluia. Segue durante 3 dias. Nesses 3 dias, Paulo vai ficar na casa de um homem chamado Simão. Quando Jesus vai falar com Ananias, percebe, irmãos, que isso é muito lindo. Ananias quer ensinar o Senhor. Glória a Deus. Quer alguém citar aquele texto? Aleluia. João 14, versículo 12? Glória a Aquele Deus. texto, irmão, vou fazer você lembrar. Quando eu já vi dizer para você, irmão, porque Jesus disse: aquele poderá fazer obras maiores e confiar nele, porque é ele mesmo fez. Aí tem gente que estão feio, Jesus disse que eu posso fazer obras maiores do que a dele. Mas nós precisamos entender uma coisa: não tem ninguém maior do que o Senhor. Glória a Deus. Não é em quantidade, irmão, não é em qualidade, porque não tem ninguém nesse mundo que faça a qualidade que Deus trabalha. Glória a Deus. Quando nós lemos o Aleluia. texto anterior de João capítulo 13, versículo 16, o próprio Jesus que disse em João 14, 12, ele diz: o seu servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que ele enviou. Glória a Deus. Então, irmão, não deixe que o espírito da soberba tome conta do seu coração, achando, louvado seja o nome do Senhor, que quando o Espírito Santo te usa, nós somos alguma coisa. Oh, glória a Deus. Que nós somos pó. Nós somos só vaso. E ele vai arrebentar com Ananias. Ele diz: vai, porque esse é Glória a para mim Deus. escolhido. Aleluia. Escolhido. Ok, irmão? Oh, glória. Perceba, se Jesus fosse perguntar para alguém se seria uma boa opção ele te chamar. Oh, glória. Eu peço aqui o meu pastor como exemplo. Se alguém, louvado seja o nome do Senhor, se Jesus chegasse: olha, eu queria que tu me falasse um pouco de Pedro, ele ia dizer: será que ele serve para ser pastor de uma igreja? Não, não serve, Senhor, porque esse homem já fez isso, esse homem andou assim, esse homem andou assim. Glória a Deus. Se fosse o pastor Zaqueu, Jesus Aleluia. pediu uma opinião de alguém sobre a vida do pastor Zaqueu. Aí alguém ia dizer: não, não serve, porque esse camarada andou assim, ele fez isso, fez aquilo. Aí Jesus também, eu sei também, mas agora glória. deixa eu falar. E se eu mandar alguém te dar uma opinião sobre a sua vida? Oh, glória a Deus. Aleluia. Você precisa entender que a gente tem erros na vida de todo mundo. Mas esse Paulo Glória a aqui, Deus. irmãos, olha que ele vai, o texto que nós finalizamos é assim: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o texto do capítulo 1. O capítulo 2, do versículo 1, ele diz: eu, irmão, quando fui anunciar o evangelho de Cristo, não fiz com ostentação de linguagem. Oh, glória. Ele diz: para que ninguém se apoiasse em sabedoria humana. O que nós Aleluia. estamos vivendo nesses dias atuais é muita gente se apoiando em sabedoria terrena, humana. Não Oh, pode ter glória. pregador de fora, irmão, que fala bonito que a igreja enche, ele não dá credibilidade para os vasos que não tem. Glória a Deus. Aleluia. Você nem sabe como está
Oh, glória a Deus. Talvez seja alguém disfarçado para enganar a noiva do Cordeiro. Oh, glória a Deus. Paulo não se enquadrava nos padrões para o Evangelho. Só que o Evangelho, nós temos que entender o Evangelho que é para quebrar protocolo. Oh, glória a O Deus. Evangelho de Jesus Cristo é para quebrar protocolo do Satanás do inferno. Glória a Deus. Nós, de forma de verdade, não somos dignos de anunciar a palavra de Deus. Por quê, irmão? Porque a palavra é santa e nós somos pecadores. Mas pela graça, que nos foi concedida, nós anunciamos o Evangelho de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando eu li esse texto, irmão, o Espírito Santo me fez andar diante da Bíblia. Eu fiquei aprisionado durante 3 horas diante das Escrituras. E eu recebi do Espírito Santo algo inédito. Glória a Deus. Aqui nas Escrituras nós vamos aprender que quando Jesus fez a promessa para os apóstolos, e eram 12, louvado seja o nome do Senhor. Perceba que eu disse que aqui nós vamos aprender algo inédito. Quando Jesus ele escolheu 12, um vai sair do banco. E ele vai sair não é porque Jesus está enxotando, não. É porque Jesus falou, olha, tu não vale nada, não. E quando a gente vê, Jesus só pegou gente que não valia nada realmente. Glória a Porque quem Deus. muda é Ele, quem transforma é Ele, quem lapida é Ele, quem batiza no Espírito Santo é Ele. Jesus é! Glória a Deus. Eu e Aleluia. você, nós não escolheríamos. Oh, glória. Porque a gente quer ver só o defeito dos outros e não quer olhar para dentro de nós próprios. Oh, glória. Jesus não olhou para aqueles homens naqueles dias atuais. Ele tinha uma visão futura. Ele sabia que eles iriam ser lá na frente. Talvez você mesmo já deve ter pensado, até dito, eu não sou digno de servir a Jesus. Oh, glória. Você precisa entender uma coisa, que foi o próprio Jesus Cristo que disse em João capítulo 15, versículo 16: não fosse vós que escolhesses a mim, foi eu que escolhi a vós. De fato e de verdade, igreja. Se fosse pelas nossas próprias vontades, nós não estaríamos aqui adorando e glorificando o nome de Deus. Tem pessoas aqui que tiveram um dia fadigado, um dia trabalhoso, um dia pesado, uma tribulação na família, no casamento, dentro do lar, na casa, uma enfermidade, algo do tipo. Mas veio por essa porta, entrar dentro dessa casa. Sabe por quê? Porque é verdadeiro adorador de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se eu não me engano, eu ouvi o pastor dizer que é culto de adoração, irmão. Então comece a adorar, porque ele está na Glória casa. a Deus. Vou Aleluia. te falar uma coisa, se vale como homem para com adoração. Para adorar não precisa falar bonito. Para adorar não precisa ter cargo eclesiástico. Para adorar não precisa ter anel de teologia. Para adorar só basta ter a boca e não glória. Só basta ter a boca e não glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus escolheu 12, irmãos. E Judas, então vigiou e Satanás laçou ele. Glória a Eu Deus. vi pessoas dizendo que tinha que acontecer. Era para acontecer. Irmão, temos que entender que Deus é esse que vai fazer você para te condenar. Glória a Deus. Só nós lermos o texto de João, capítulo 13, versículo 2, que diz mais ou menos assim: tendo Judas deixado que Satanás enchesse o seu coração, levantou e foi contra Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus não fez ninguém para dar de mão beijada com Satanás. Tem pessoas que não vigiam, irmão. Já aí o Satanás pega. Glória a Deus. Aleluia. Só que vai ficar desfalcado o time. O time vai ficar contando um. Aí Jesus prometeu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Essa promessa vai ter que se cumprir, porque quem fez não é Satanás, quem fez foi o próprio Deus. E eles vão ficar ali. E quando eles estão ali, antes de chegar o dia de Pentecostes, em Atos capítulo 1, no versículo 23, Pedro vai se lembrar: epa, está errado. Glória a Deus. Alguém tem que
que tinha que ser duro. Jesus Cristo disse que eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto de vós sejam convertidos, irmão. Glória a Deus. Gente, irmãos, que fala mesmo assim: ei, se não for eu que prego tal dia, a glória não desce. Ô, glória! Se não for eu que canto, a glória não desce. Só se for você que está falando, porque o meu Deus, o Deus que eu sigo, se ele quiser, ele vai lá numa boca de fumo, ele batiza com o Espírito Santo, ele levanta uma prostituta no prostíbulo, e põe para pregar aqui, põe para louvar, e põe para agradecer o seu nome nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Não estava faltando ninguém aqui, não, irmãos. Ô, glória. Aí, versículo 23, Pedro se lembra e diz para os demais irmãos: ei, tem que alguém cumprir o lugar de Judas. O versículo 24 ele vai falar isso. O versículo 25, irmãos, agora é por isso que eu disse que é algo inédito nisso. Ô, glória. O que é que isso tem a ver com o texto de 1 Coríntios? Chegamos lá. Glória a Deus. O versículo 25, a Bíblia diz que Pedro e os demais irmãos começaram a orar. Quando nós oramos, irmãos, nós estamos conversando com o Todo-Poderoso. Ô, glória. Eles estão orando para saber quem vai cumprir o lugar de Judas. Ali tem dois: José, com de nome chamado Justo, e tem Matias. Só que o versículo 26, é por isso que eu falo que é inédito, irmão. Isso Deus já viu um pregador que desse dizendo num vídeo que eu vi, que essa não tem nem no Google, irmãos, aqui. Essa não tem no Google, isso aqui é atividade do joelho dobrado que o Espírito Glória a Santo entrega. Deus. Aleluia. Aí ele fala no versículo 26, eles vão jogar uma espécie de sorte. Eu não sei que sorte é essa, mas eles vão fazer ali tipo uma aposta. E a Bíblia diz que caiu em Matias. Ô, A glória. gente vai chegar lá, irmão. Por isso que eu disse que deve. Caiu em Matias e se cumpre o dia de Pentecostes. Aleluia. Só que eu deixo te falar uma coisa. Você acha que tinha que ser Matias que tinha que cumprimentar aquela vaga de Judas? Não. Não, porque depois que o dia de Pentecostes se cumpre, Matias some da palavra. Glória Aí a nós Deus. voltamos para Atos dos Apóstolos no capítulo 9. Aí você vai saber quem é o verdadeiro apóstolo. Não é Matias. Quando ele está em Damasco, que ele vai ao encontro de Saulo. Glória a Deus. E Glória a Atos Deus. capítulo 1, versículo 23, versículo 25, eles oram. Só que eles não esperam a resposta de Deus. Esse é o maior nosso erro. Quando nós oramos, devemos esperar a Glória resposta a de Deus. Deus. Não, eles oraram e decidiram fazer uma espécie deles mesmos. Glória a Deus. É o ministério de Matias da Bíblia. E como tu prova isso, irmão Billy, que Paulo é o verdadeiro apóstolo de Cristo? Jesus Cristo foi atrás dele. Ô, glória a Deus. Você vê, se talvez não esteja valendo para você dar glória, como é que você prova isso? Segundo as Escrituras, Paulo escreveu 13 cartas. Glória a Quando você Deus. pega a primeira carta que Paulo escreveu aos Romanos, o capítulo 1 é fácil provar que era Paulo que tinha que cumprimentar aquele lugar, mas eles não esperaram. Glória a Deus. Tinha que se cumprir o dia de Pentecostes, porque tinha, mas não era para colocar ninguém no lugar de Judas. O dia de Pentecostes podia se cumprir se não tivesse alguém para cantar. O dia de Pentecostes pode se cumprir na sua vida se não tiver alguém para pregar. Ô, glória Para glorificar o nome de Deus. Pode se cumprir o dia de Pentecostes na tua vida, porque quem faz descer o avivamento sobre a sua vida não é o homem, não é a mulher, é o Senhor dos exércitos na batalha. Ô, glória a Deus. Aleluia. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Quando você pega a primeira carta aos Coríntios, você vai ver Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo, pela vontade de Jesus Cristo, chamado para ser Glória a apóstolo. Deus. Quando você pega todas as cartas, Aleluia. Paulo que ele escreveu, só vai mudar a última, que é Filemão. Já não vai dizer que Paulo é mais apóstolo. O mesmo apóstolo Paulo vai escrever: eu estou acorrentado no evangelho de meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 9, Paulo vai dizer: eu vou provar para você na briga, que não era Matias que tinha que cumprir o lugar de Judas, tinha que ser Paulo. Paulo diz assim, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 9, dizer: porque eu não sou digno de ser chamado apóstolo de Jesus Cristo, pois persegui a igreja. Mas o versículo 10 é o mais
concedido uma graça. Oh, glória! Eu trabalhei mais do que todos. Eu trabalhei mais do que todos. Eu trabalhei mais do que todos. Oh, glória! Talvez você não é digno de ser chamado servo. Talvez você não é digno de ser chamada serva. Mas uma mesma graça que alcançou a vida de Paulo, alcançou a sua vida nessa terra. Glória a Deus, aleluia! Hoje em dia nós estamos em uma disputa. Quem prega mais, quem canta mais, quem profetiza mais. É mais os profetados, né? Se hoje em dia Jesus Cristo viesse com configuração humana como ele veio e entrasse em algumas igrejas, eu tinha total certeza que iria sair um profeta ou uma profetisa dizendo assim do Senhor. E tinha a manha vergonha de querer entregar uma revelação até para Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia! Tanta gente revelando, meu irmão. Eles estão entregando revelação até para Satanás, se Satanás entrar em muitos lugares. Mas a maior revelação é essa aqui, irmão. Oh, glória! A maior revelação é a palavra de Deus. A maior revelação não faz curva. Ela não vem da mentalidade humana. Ela vem do coração de Deus que está no céu. Oh, glória! Paulo, irmão, quando ele foi chamado, ele recebeu o seu chamado. E foi entregue o apostolado na mão dele. Aleluia, Deus! Paulo recebe a missão, irmão. Tem que cumprir. Porque exército, quando recebe uma missão, tem uma frase que é da tropa de elite. Eu creio que muitos já assistiram a tropa de elite. Missão dada é missão. Então a igreja tinha que fazer isso. Glória a Deus! Foi confiada uma missão para cada um que está aqui nessa noite. Então, o Espírito Santo de Deus mandou vir aqui nessa noite te falar. Você tem que cumprir a sua missão nessa terra. Glória a Deus! Para de querer enterrar os meus talentos, mulher. Para de querer enterrar seus talentos, homem. Sai de dentro dessa caverna, Elias. Oh, glória a Deus, aleluia! Eu não sei falar. Deus desce uma sarça. E Aleluia! ele se apresenta para Moisés em configuração de fogo. Quando Moisés veio aquela sarça ali, que não se consumia, ele falou: isso não é normal. E Moisés começou a sentir algo diferente. Oh, glória Porque quando a nós Deus! estamos diante do Deus Todo-Poderoso, não precisa falar bonito, não precisa estar de paletó, não precisa estar de calça até no joelho. Você é imperceptivelmente, você percebe que o ambiente se transformou no mundo espiritual. Oh, glória a Deus, Quando ele aleluia! vai andando no rumo daquela sarça, o Todo-Poderoso diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é. Glória a Deus! Aleluia, Deus. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Não fique iludido com muitas pessoas dentro da igreja, porque naquela sarça estava só o Todo-Poderoso e Moisés. E o Todo-Poderoso disse: olha, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está é santo. Oh, Tem glória! muitos lugares que estão cheios, mas não são santos. Talvez você possa pregar numa praça, numa rua, numa avenida, dentro da sua casa, só para a sua esposa, só para os seus pais, para a sua parentela. Mas se a presença de Deus estiver na sua vida, esse lugar também se torna santo. Glória a Deus, aleluia! Jesus disse em Mateus 18:20: onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Oh, Não glória! fique focado em estar em ambientes que tem muita gente. Fique focado em ambientes que tem a presença de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Eu digo isso, irmão. Nunca. A minha esposa sabe que eu já preguei em lugares. Eu nem me considero pregador. Aleluia! Teve várias pessoas, mas eu também já preguei em lugares que teve só eu e ela, mais um irmão, e eu metia fogo no altar do mesmo jeito. Glória a Deus, Não aleluia! nenhuma. Porque isso daqui não é Raul Gil, quem canta bonito para ganhar dinheiro. Isso daqui é a seara do Senhor. Isso é a seara do Senhor. Grande é a seara. Grande é a seara do Senhor. Ele conta com você para você trabalhar nessa seara dele. Oh, glória a Deus, aleluia! Conta com você para você. O nome dele. Ele conta com você para glorificar o nome dele. Aleluia, Deus! Glória a Deus, aleluia! Apresenta a terra, Moisés.
fazer. Já estão em Êxodo 4. Moisés disse: olha, versículo 10 de Êxodo 4. Moisés disse: Senhor, mas eu não sei falar. Glória a Deus, Eu sou aleluia. pesado de línguas. Aí Deus disse: Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Tu não entendeu. Tu fosse chamado. E não tem como fugir do chamado. Alguém lembra de Jonas? Tentou fugir do chamado. Não tem. Alguém lembra de Jeremias? Eu não prego mais. Ele disse: quando eu andava, ardia no meu coração. Alguém lembra? Quando tinha 2 varões andando no caminho para Emaú, eles vão caminhando. Eles não conheciam quem ia atrás dele. Mas ele dizia: ei, eu não sei tu, mas esse homem que vem aí, enquanto ele fala, arde no meu coração uma chama dele de fogo. Glória a Deus. Moisés, sou eu que faço o morto ressuscitar. Tu não sabe quem está na tua frente não, Moisés. Sou eu que faço o paralítico andar. Sou eu que faço o cego enxergar. Então se tu não sabe falar, não tem problema, porque eu também te farei falar. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Alguém lembra? Quando ele chega, para. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele chega para Pedro, Pedro teve uma noite muito dura, muito pesada. Oh, glória. Eu fico tentando entender. Eu trabalhei para o oceano 18 anos da minha vida. Se a gente vê uma grande quantidade de pessoas no ramo da pesca, que eu jamais vou desclassificar essas pessoas, porque, como eu já falei, eu trabalhei 18 anos nesse ramo. A gente vê pessoas, muitos analfabetos. Se nos dias atuais, em pleno século XXI, com essa grande devastação de tecnologia, a gente vê pessoas ainda com dificuldade, né, de assinar o seu nome. Agora imagina, naquela época em Pedro era pescador. Glória a Deus. Mas quem chegou na beira do mar? Quem foi ali, aonde Pedro estava Oh, pescando? glória. Naquele tempo, irmãos, se nesse tempo é difícil, a gente ainda encontra muitas pessoas analfabetas. Não estou menosprezando, perceba, pelo amor de Deus, não entro na carne, eu estou falando dos dias atuais. Pessoas que têm dificuldade, tiveram de estudar e assinar o seu nome hoje em dia. Já são difíceis os pescadores, mas Jesus, quando ele veio em configuração humana, ele foi atrás do pescador. Isso serve de motivação para você. Você não precisa falar bonito. Glória a Você Deus. não precisa falar bonito. Ele foi atrás do pescador e disse: Pedro, larga tudo isso daí, porque tu não vai ser mais pescador de peixe. Agora eu te farei pescadores de Glória a homens. Deus, aleluia. Prova, irmão. Quando Deus desce no lugar aonde Gedeão está malhando trigo, ele fala: Gedeão, Glória a Deus. contigo, homem valente, eu te escolhi para livrar o meu povo da mão dos medianitas. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 15, Gedeão vai dizer para o Senhor: ó Senhor, eu sou da família mais pobre de Manassés Glória a e sou Deus. o filho caçula. Sabe o que Gedeão quis falar para o Senhor? Tem como dar certo. Eu sou Aleluia. pequeno demais. Deve ter alguém muito melhor. Deus disse: não, Gedeão, é tu, minha família. Na tua mão, Glória a Gedeão. Deus, Na tua mão, Gedeão. Na tua mão, Gedeão. Eu te entregarei a vitória. E Deus disse: olha, Gedeão, não precisa levar muita quantidade não, porque eu não trabalho com quantidade, porque eu sou qualidade. Tem muita gente que vai sair falando que essa igreja, deixa eu trazer isso para mim essa noite, vão sair falando que muita gente que vai vencer essa batalha. Então começa a diminuir, começa a diminuir, começa Glória a Deus. a diminuir, Gedeão. Ficou só 300 e é com 300
texto que nós lemos, irmãos, reparai na nossa vocação, que não foram chamados muitos. Jesus Cristo podia escolher toda aquela grande multidão, só vivia cheio de gente ao seu redor. Ele disse: vou pegar desses 12 aqui. Glória a Deus! Eu vou expandir o meu nome nessa terra. O meu evangelho vai ser anunciado por toda a região. Glória a Deus! Você é o mensageiro de Deus no meio dessa terra. Aleluia, Deus! Você é responsável em levar o nome de Jesus Cristo para a sua família, para a sua parentela, para os seus amigos, na sua rua, no seu bairro. Glória a Deus! Aleluia! Intimidado. Mas irmão Mira, eu não sei falar. Leia Lucas 12, capítulo 12. Porque na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deve falar. Oh, Mas glória! eu não tenho sabedoria. Leia Tiago capítulo 1, versículo 5. Se não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E quando Ele dá, Ele não fica tocando no rosto. Por aí, só é obreiro porque eu levantei, só é diácono porque eu consagrei, só é presbítero porque foi eu que escolhi, irmão. Se foi eu que escolheu, o ministério não vai muito longe. Agora, se foi o próprio poderoso que escolheu, o ministério vai avançar, e vai chegar até no final. Sabe por que Paulo, quando ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim: combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira, porque ele não foi levantado por homens, foi levantado pelo próprio Deus. Sabe por que você vai, mesmo nessa peleja, mesmo nessa luta, mesmo nessa batalha, mesmo enfrentando gigantes, mesmo derrubando muralha, você vai chegar até o final, porque foi Deus que te escolheu, irmão. Glória a Deus! Aleluia! O negócio é só confiar. Mas tu não tem noção, irmão. A peleja como está lá em casa, na minha vida, se serve para você como de conforto. Romanos capítulo 12, versículo 12. Tenha paciência na tribulação. Tenha paciência na tribulação. E ele finaliza o texto dizendo: persevere em oração. Persevere em oração. É a paciência da tribulação. Perseverante em oração. Quem está contigo é o Todo-Poderoso, viu? Ele é forte na batalha. Glória! Para provar realmente, dentro da Bíblia, que não era Matias que tinha que cumprimentar o lugar de Judas. Aleluia. No livro de Apocalipse, capítulo 21, que fala do novo céu e da nova terra. Ali João vai estar decifrando mais ou menos a cidade santa. Ele vai falar a altura, a espessura, como é as muralhas. Ele vai decifrar ali que há 3 portas no norte, 3 portas ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. E as 3 portas que estão em cada lado, em cada literal, estão com os 3 nomes, estão com cada uma porta com o nome das tribos de Judá. Só que quando ele passa para dentro da cidade santa, já em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, ele vai dizer que em cada muralha há também 3 nomes, já não são mais para o lado de fora, para o lado de dentro. E os 3 nomes que estão diante das muralhas, também 3 no norte, 3 no sul, 3 no leste e 3 no oeste, são os 12 apóstolos de Jesus. Oh, glória a Deus! Então, não foi Matias, foi Paulo. O nome de Paulo, quando nós entramos na cidade santa, você vai ver o nome de Pedro, vai ver o nome de Tiago, vai ver o nome de João, de Bartolomeu, vai ver o nome de todos, mas você também vai ver o nome de Paulo. O nome de Paulo vai estar lá, porque ele foi escolhido pelo Rei dos Reis. Glória a Deus! O povo deu pressão em Samuel. Samuel, nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E quando é levantado por homens, irmão, pode se preparar que a queda é inevitável. Deus nunca quis um rei para o seu povo, porque ele é o rei do rei, Senhor dos senhores. Oh, glória! Samuel cedeu a pressão. Que tem de pessoas cedendo, porque o povo está pressionando. Essa mensagem está pesada. Olha, pastor Zaqueu, vigia. Para de pregar assim, que os irmãos vão querer sair da igreja. Glória a Deus! É assim, o jeito que Samuel estava enfrentando. A pressão psicológica. Aí Samuel foi lá e cedeu. Eu creio que o irmão nunca vai ceder, porque o foco dele, o chamado dele é pregar a verdade. Só com o jeito que eu ando, irmão, você não entendeu. Glória a Deus! Então Samuel cedeu a pressão. E ele vai levantar um rei. Esse rei vai fazer tudo errado.
foi na direção de Deus. Quando não é na direção de Deus, irmão, está tudo errado. Gera até morte às vezes. Glória a Deus. Davi querendo levar a arca. Tudo bonito, carro novo, som novo, placa e outdoor, Facebook, Instagram. Só que não estava na direção de Deus. Glória a Deus. Deus. Uma morte. Tudo que sai de dentro da direção de Deus, irmão, pode levar a ruína, quedas e também a morte. Glória a Deus. Conhecemos a história de Saul, caiu logo lá na frente. Aí Deus disse: já que vocês querem, agora eu mesmo vou escolher. Aí a Bíblia diz que Deus estava passeando. Achei homem segundo o meu coração. Glória a Deus. A vontade do profeta é da vontade de Deus, irmão. Tem pessoas que vão querer te excluir, vão querer te menosprezar, vão querer te rejeitar. Não fique triste não, minha irmã, não fique triste não, meu irmão, porque isso é homem. Se o homem te rejeita, se o homem te menospreza, se o homem te despreza, não fique triste, porque não foi o Todo-Poderoso que te rejeitou, que te desprezou e que te humilhou nessa terra. Oh, glória a Deus. Você foi chamado para entrar e fazer parte do maior exército que existe na terra, no céu e acima do céu. A igreja. Você entrou no maior exército. E quem serve ao exército tem que enfrentar batalha, tem que enfrentar luta, tem que enfrentar peleja, tem que ir para cima do inimigo. Foi isso que Jesus Cristo disse em Mateus 16, versículo 18. Ei, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Sabe por quê? Porque quando a igreja ela é revestida de oração, pode se levantar Satanás, pode se levantar demônio, pode colocar o nome na macumba, ela vai para cima das trevas, porque a igreja é luz na terra. Aleluia. Você é salva, não. Você é salva, Noa. Você não nasceu para ser pisado, você nasceu para dar sabor, para dar gosto e para preservar. Oh, glória a Deus. Aleluia. O horário já foi embora. Glória a Deus. Então nessa noite, o Espírito Santo me confiou essa mensagem. Não se sinta rejeitado por você mesmo. Tem pessoas que não são nem as outras que rejeitam, são elas mesmas que se rejeitam. Glória a Deus. Pregar porque eu não sei, irmão. Como é que eu prego? É só por falar que Jesus Cristo salva, batiza, cura, liberta, transforma. Essa é a melhor pregação que existe no Evangelho. Glória a Deus. Está faltando na Aleluia. Bíblia. Eu não vou cantar, irmão. Como é que eu canto o hino da Damari, da Maria Marçal? Canta agora como o pastor cantou o 15. Foi na cruz, foi Glória a na cruz, Deus. onde um dia eu vi. Oh, glória a Deus. Glorificando o nome do nosso Senhor. Aleluia, Deus. Como é que eu vou orar por alguém, irmão, se eu não tenho uma oratória? Ore o Pai Nosso, que essa oração foi ensinada pelo próprio Senhor dos Senhores. Deus te chamou. Deus falou aqui nessa noite, na sua palavra. Aleluia. Foi eu que te escolhi. Foi eu que te Oh, lapidei. glória a Deus. Quando ele entra em Samaria, que ele parou para conversar com aquela mulher samaritana. O passado daquela mulher era muito triste dentro daquela cidade. É por isso que ele vai mandar os 12 ir embora. Porque os 12 não estavam. Oh, glória. Tinha maturidade. Quando você for conversar alguém que tem um passado escuro, que você vê alguém que está do seu lado não tem maturidade, não pode ir, deixa eu converso com o varão, deixa eu converso com o varão. É porque senão ele vai estragar a obra que Deus tem na vida dessa pessoa. Jesus Cristo disse: olha, vão todo mundo comprar comida. Ele transformou peixe, multiplicou pão, porque ele mandou, ele poderia multiplicar, porque senão ele seria estragar o ministério que Deus tinha para entregar na vida daquela mulher. Oh, glória. Ele disse: mulher, da água que eu tenho, não são aqueles 12, são até escolhidos, mas não é eles, sou eu, da água que eu tenho. Oh, Não é o glória. homem. Jesus está falando nessa noite, não é o homem. É Aleluia, eu. Deus. Eu não. Eu estou falando eu, mas é Jesus. É eu. Da água que eu tenho, se eu te der, você nunca mais terá sede. Oh, glória a Deus. Focado naquele que tem a água. E quando você bebe Aleluia, essa água, Deus. ela gera dentro de você rios que fluirão sobre essa vida. Oh, glória. Escolheu mulheres nessa terra. Escolheu homens, mas também escolheu mulheres. Pelo próprio Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite.
Oh, glória. Soberano Deus e eterno. Sim, meu Deus. Obrigado por nós estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter desfeito toda a armadilha que o Satanás tramou para nós não chegarmos à tua casa. Obrigado, Senhor, mesmo nós não sermos merecedores, mas o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, como disse o teu filho e profeta Samuel, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque o Senhor tem sustentado cada ministério desses homens e mulheres que aqui estão presentes. Eu te peço, Senhor, derrama a porção do lado sobre a vida de cada um. Sustenta na peleja. Se o mar está forte, se o vento está revolto, faz eles andarem por cima desse mar, porque o Senhor vai segurar na mão dele. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, amanhã, sexta-feira, nós temos consagração na igreja geral. Louvado seja Deus. Amanhã, das 6 às 7, aqueles que somente o ciclo de oração. Louvado seja Deus, não pode faltar. Aqueles que estão trabalhando, vá